Irmãos, abra sua Bíblia e deixa ela aberta. Isaías capítulo 40. Não feche a tua Bíblia ou o teu smartphone, não desligue. Aonde que você for ler a palavra do Senhor. Senhor, eis aqui a tua palavra. Chegou o momento, Senhor, que nós até aqui louvamos o teu nome, nós te louvamos com os nossos dízimos, nós cantamos, oramos. Agora, Senhor, queremos ouvir a tua voz, queremos ouvir a tua orientação para a nossa vida durante essa semana. Senhor, fala conosco, a começar de mim, fala ao meu coração e ao coração de cada um dos irmãos que estão presentes, que estão ouvindo e que ouvirão essa palavra um dia, uma hora, seja onde for, que eles possam ser alcançados com a tua voz. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Vocês abriram aí no Isaías capítulo 40? Essa palavra, irmãos, quando o Nani pediu o título da palavra que eu traria essa noite, eu falei, renovando as forças. Não coloquei um título na pregação, mas se tivesse um título eu colocaria isso. Renovando as minhas forças. Por que renovando as minhas forças? Porque os tempos não têm sido fáceis, nem para mim e para muitos dos irmãos que estão aqui. Eu conheço a vida de alguns de forma superficial, mas eu sei das dificuldades. Alguns estão enfrentando problemas de saúde, outros problemas financeiros, outros de relacionamentos. Enfim, não tem sido fácil os últimos dias. Decepções na política, enfim, tivemos uma série de entreveros. E isso desidrata a nossa motivação e a nossa alegria. Eu me sinto assim, eu me sentia assim. A única pessoa que eu não consigo enganar além de Deus é minha mulher, eu não consigo. Não sei se é porque ela me conhece há 50 anos, então ela olha para mim e fala, o que você tem? Eu falo, não tenho nada. Não, você tem alguma coisa. Não, não tenho nada. E não quero entrar em detalhes. Mas tem uma tristeza no coração de cada um de nós, por um motivo ou por outro. E aí eu fui buscar uma palavra para trazer para a igreja nessa noite, mas que viesse em primeiro lugar para mim, resposta para mim, para a minha oração, resposta à minha oração que eu tenho feito a Deus. Senhor, fortaleça a minha vida. Eu sou teu filho, eu não posso ficar abatido para sempre, eu não posso ficar triste para sempre. Eu tenho lutas, tenho derrotas, mas o Senhor pode me levantar. E aí a palavra de Deus, eu pesquisando algo sobre a palavra de Deus, me levou para esse capítulo 40 de Isaías, do profeta Isaías, e eu vou ler um trecho da palavra de Deus meio longo, alguns versículos. Eu gosto de pregar sobre 2 versículos, mas dessa vez não foi possível. Então eu gostaria que você acompanhasse a leitura, pode ficar sentado. Eu vou ler do capítulo 40, versículo 12 até o 31. Está escrito assim: quem mediu com a concha das mãos as águas, ou tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, ou pesou os montes e os outeiros em balanças? Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse o caminho certo? E lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. Eu vou repetir. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde, e como o pó miúdo das balanças. Ele pesa as ilhas como se fossem fino pó. E nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Repetindo, todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor, e menos do que nada. A quem, pois, fareis semelhantes a Deus? Em algumas versões, fala, em vez de menos que nada, ele fala menos que vácuo. Eu não sei se está escrito isso na tua versão. Está isso, Cido? Menos que vácuo, ou seja, nada. Todas as nações da terra, quando Deus olha, é menos do que um vácuo, ou seja, nada. Muito bem. Versículo 18. A quem, pois,
fareis semelhante a Deus? Com quem imagem o comparareis? O artífice grava a imagem e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para elas. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis? Não ouvis? Ou desde o princípio não vos foi notificado isto mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz voltar ao nada os príncipes, e recua a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e secam-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, e uma por uma, e as chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças, e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Pergunta isso. Não sabes, não ouviste? O Senhor é o eterno, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa, Ele não se fatiga, e não há quem esquadrinhe o seu entendimento. Aleluia. Dá força ao cansado, e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor, aleluia, renovarão as suas forças. Subirão como asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aleluia. Essa é a palavra que o Senhor entregou no meu coração. Essa palavra para falar do tamanho do meu Deus. Isaías aqui ele faz um comparativo. Ele faz uma série de perguntas, e que na realidade são perguntas retóricas. O que significa isso? Na própria pergunta está a resposta. Isaías pergunta, mas já responde. São perguntas retóricas. E o que Isaías está querendo mostrar sobre isso? Quando nós lemos o capítulo 40 como um todo, nós vemos que Deus está usando o profeta, falando que Ele vai restaurar a sorte de Israel. Ele vai restaurar, Ele vai tirar do opróprio, Ele vai tirar daquele momento de sequidão, de deserto, e vai dar um tempo de prosperidade, de paz e de bênção. Mas o povo de Israel parece que não reconhece quem é Deus. O mesmo povo de Israel que foi tirado do Egito, onde eles foram escravos durante 400 anos, e Deus os tirou da mão forte lá dos faraó, eles esquecem quem é aquele Deus. E eles veem o seu problema ali tão agravado, e para eles estão fracos, caídos. E aí o profeta vem e dá faz essa série de perguntas para mostrar o tamanho do Deus de Israel. Do tamanho do teu Deus. Nós vemos os nossos problemas, as nossas lutas, e nós nos encolhemos, nós nos acovardamos, nós nos entristecemos, nós nos enfraquecemos. Essa que é a realidade, essa é a palavra. É como se nós desidratássemos. Você já viu uma planta, pé de alface, você tira ela da terra, ela está em contato com a água que existe lá no solo e tal, ela está fresquinha, ela está com as suas folhas eretas, tranquilo. Mas se você traz e coloca ela no sol durante algumas horas, o que acontece com aquela folha de alface? Ela murcha. Da mesma forma nós, quando estamos passando por o deserto da nossa vida, nós murchamos. E nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que restaura a nossa força. Nós temos que lembrar quem é o nosso Deus.
Nós somos fracos de nós mesmos. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes dele. E é isso que o profeta, aqui usado pelo Espírito do Senhor, ele falou para o povo de Israel. E ele faz essa série de comparações. Ele começa aqui, em primeiro lugar, abra a tua Bíblia aí no versículo 12, olha o que ele escreveu. Ele usa aqui uma linguagem poética, mas para nós ela é incompreensível. Olha o que está escrito no versículo de número 12. Ele fala: quem mediu a concha das mãos das águas, ou tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes e os outeiros em balança? Irmãos, pense um pouquinho. Ele está usando aqui palavras poéticas, mas esse é o nosso Deus, o poder dele. Ele coloca na concha das mãos dele o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Mar Mediterrâneo, o Rio Amazonas, o Rio Gange, todos o Nilo, todos os grandes rios, todos os mares existentes sobre a face da terra. Ele coloca na palma das mãos. Esse é o nosso Deus. O salmista não, o profeta está aqui só lembrando a Israel: olha, esse é Deus que criou os céus, que criou os mares, os rios, e ele toma na palma das mãos dele toda essa criação. Ele está querendo mostrar a grandeza, quão grande é o Deus, o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Aleluia, aleluia. Diz aqui que nós temos que conhecer quem é o nosso Deus, e temos que prosseguir em conhecer a Deus. Essa é a própria essência da vida eterna. Nós estamos aqui, vivemos 60, 70, 80 anos, seja o tempo que passarmos aqui, nós vamos passar conhecendo a Deus, mas nós passaremos a conhecer a Deus na eternidade, porque Ele é infinito, Ele não é finito, Ele não tem fim. Nós nunca alcançaremos a infinitude de Deus. Nós somos seres criados, então nós somos finitos. Nós nunca conheceremos tudo de Deus. É isso que o profeta está aqui dizendo. Ele é o Deus da criação, aleluia. Ele usa também uma outra comparação aqui. Ele fala que o Senhor mediu os céus com os palmos, o seu palmo das suas mãos. Outra figura poética de linguagem. Mas nós perguntamos aqui: os cientistas têm a resposta de quanto medem os céus? Os cientistas da NASA, os cientistas do mundo inteiro, eles conseguem dar uma medida do tamanho do céu? Não. Eles nunca conseguirão isso. Eles falam que para percorrer toda a distância do céu levaria bilhões de anos. Mas eles não sabem exatamente quanto mede o céu. Porque só o único que conhece isso é o próprio Deus. Porque Ele é infinito. Essa é a grandeza do teu Deus. É um Deus que criou essa grandeza dos céus, dos mares e todas as coisas. Aqui o profeta está falando isso para Israel. Israel, se alegra. Israel, levanta a tua face, porque você tem um Deus grande que criou todas as coisas. Esse é o primeiro ponto. No versículo 26, abra aí a tua Bíblia, versículo 26, ele fala: levanta ao alto os vossos olhos. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o exército de estrelas, uma por uma, e a chama pelo nome, por causa da grandeza das suas forças e da fortaleza do seu poder, nenhuma faltará. Irmãos, os cientistas, eles garantem que existem mais estrelas no firmamento, no céu, do que grãos de areia nos desertos e nos mares, e nas praias. O número de estrelas é maior do que os grãos de areia dos desertos e de todas as praias do mundo. E aqui, o profeta diz que Deus, além de criar tantas estrelas, Ele nomeou o nome de cada uma delas. Ele colocou ali o nome. Ou você vai chamar Maria, você vai chamar Estela, você vai chamar isso, você vai chamar aquilo. E diz que quando Ele chama cada uma pelo nome, não falta nenhuma. Esse é o tamanho do teu Deus. Esse é o tamanho do teu Deus. Ele chama as estrelas pelo nome e não tem falta de nenhuma delas. Perante a criação, é isso que o profeta está dizendo. Isso em primeiro lugar.
adiantada a hora, eu vou falar. Em segundo lugar, nós temos o versículo 13 e o versículo 14 que eu vou ler. O versículo 13 ele fala assim: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento, lhe mostrasse o caminho certo, e lhe ensinasse sabedoria, e lhe fizesse notório o caminho do conhecimento? Ele faz uma pergunta aqui. Ele aqui está fazendo uma comparação. Está fazendo uma comparação em segundo lugar para mostrar a grandeza do nosso Deus na questão do conhecimento e do saber. Ele está perguntando assim, em outras palavras: que colégio que Deus estudou? Que faculdade que ele fez? Qual foi o curso de mestrado que ele terminou depois da faculdade? E depois do curso de mestrado, aonde que ele fez o doutorado? E depois do doutorado, onde ele fez o pós-doc? Ou seja, quem foi o professor de Deus? É isso que o profeta está perguntando. Ninguém ensinou a Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus mostra o seu poder em todas as coisas. Esse Deus é absolutamente digno de glória, de louvor da sua igreja. Conhecimento, coisa sagrada. Ninguém ensinou o nosso Deus. Deus sabe todas as coisas. Ele é onisciente, sabe de tudo. Não esqueça, o teu Deus é digno de honra, glória e louvor. Todo saber, irmãos, procede de Deus. Cientistas que descobrem inúmeras coisas, nós temos que reconhecer a sabedoria humana, temos que honrar essa sabedoria, mas lembrando, quem deu sabedoria para o homem foi o próprio Deus. E nós reconhecemos a ciência, nós não somos indoutos, nós não somos incultos para não reconhecer a ciência, pelo contrário, são pessoas usadas por Deus, capacitadas por Deus, mas o Senhor de toda sabedoria é o nosso Deus. Por isso o crente não tem que ser uma pessoa abstrata do saber, pelo contrário, ele tem que reconhecer que todo conhecimento vem de Deus, e dar glórias a Deus por isso. Ele exclama isso. Que mais que nós temos? Ele é a fonte de todo o conhecimento. Nós sabemos em parte, sabemos um pouco, mas Ele sabe por completo. Em Deus Ele é digno de honra e de glória. Em terceiro lugar, no versículo de número 15 a 18, o profeta compara a grandeza de Deus em relação às grandes potências da época. Olha o que ele escreve no versículo 15. Certamente as nações são consideradas por ele como a gota de um balde. E como o pó miúdo das balanças, ele pesa as ilhas como se fosse fino pó. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais para holocaustos. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera sem valor e menos do que nada. Irmãos, as nações da época que foram escritas essas palavras, quem eram as grandes nações? O Egito, a Síria, depois o Império Romano, o Império Grego, e tantos outros impérios que vieram, até chegar no tempo mais moderno. Passamos aí pela Alemanha, super Alemanha, passamos pelos Estados Unidos hoje, superpotências. Deus olha para tudo isso e fala: vocês não passam de nada, vocês não passam de pó, vocês pesam menos do que pó, vocês são como vácuo, vocês não existem. Essa é a comparação do nosso Deus. Você pode comparar hoje, não precisa usar só os tempos antigos, usa hoje Estados Unidos, Alemanha, China, Europa, as três Américas, América do Sul, América Central, América do Norte, coloca o continente africano. Ele compara todas essas nações com um pingo que cai num balde. Esse pingo que cai no balde, Tiago, não é capaz de matar a tua sede, não é capaz de dar força para uma árvore crescer. Você junta todas essas nações, essas potências todas. Nós olhamos hoje, a gente fala: puxa, como eu gostaria que o Brasil fosse igual aos Estados Unidos, como eu gostaria que o Japão tivesse, que o Brasil tivesse todo o conhecimento que tem no Japão, como eu gostaria que nós tivéssemos um país tão culto quanto a Suécia, e assim por diante.
E Deus olha para tudo isso e fala: são como vácuo, tão pequenos. O nosso Deus é maior do que tudo isso, maior que tudo isso. Deus é maior que todas essas potências. Eu vi um candidato falando esses dias que ele não perderia essa eleição que foi disputada nem por Deus. Deus não seria capaz de derrotá-lo. Sabe que Deus olha para esse candidato lá dos céus, o que ele faz? Abra a tua Bíblia no Salmo de número 2, Salmo de número 2, versículo de número 4. Quando Deus olha um arrogante desse como um Hitler, como um Nabucodonosor no passado, como um Nero, que se achava deuses, né? Todos os imperadores romanos, Diocleciano, Nero e todos os outros, eles eram endeusados, eram figuras colocadas como deuses. Deus olha lá do céu e olha o que ele diz aqui, o salmista, no versículo de número 4. Desculpe, aquele que está entronizado nos céus se ri, o Senhor zomba deles. Toda essa autoridade, essas pessoas que se acham tão poderosas, esse imperador lá da Coreia do Norte, que se acham um Deus, Deus olha do céu para ele e ri. É o que o salmista fala. Quando Nabucodonosor quis ser adorado por um Deus e fez aquela estátua que todos tinham que se dobrar, Deus fez ele comer grama como um animal e se render ao Deus criador de todas as coisas. E aí ele viu que não valia nada. Ele saiu ruminando como uma vaca, um cavalo, comendo grama. E ele era o Todo-Poderoso, que queria ser endeusado. Então, irmãos, a grandeza do teu Deus é essa. Ele olha essas grandes nações, esses povos poderosos, e fala: para mim não são nada. O teu Deus é maior do que todas as coisas. Você pode descansar. Eu fiquei aflito, e agora? O que vai ser da gente? O que vai ser de nós? O que vai acontecer? O que vão os meus netos, meus filhos, comigo? Enfim, o que vai acontecer? O meu Deus é maior que todas as coisas. Não tem reino que subsiste ao nosso Deus. Não tem reino. Ele é rei, Ele reina eternamente, aleluia. Ninguém destrona Ele. Ele tira reis e põe reis, mas ninguém tira Deus do trono. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. Levanta, alegra-te, exalta no Senhor. Os problemas são muitos, mas o nosso Deus é maior do que os nossos problemas. E se os problemas aqui se tornarem insuportáveis, nós temos o céu como garantia, onde não existirão mais problemas, onde nós teremos todas as respostas, onde nós teremos o fim do sofrimento. Eu fico imaginando nesses países onde as pessoas são colocadas com a sentença de morte sobre as suas cabeças: ou vocês negam a Deus ou vocês morrem. E eu mato os seus filhos, eu mato a tua mulher, eu mato você, eu mato todo mundo. O que uma pessoa dessa deve sentir no coração? Qual é a única forma que ela tem de se alegrar? Qual é a única forma que ela tem de se entregar, ela se conscientizar que o Deus dela é maior do que todas essas coisas, maior do que a própria vida dela? Por isso que Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele sorria. Pô, mas você está levando pedrada na cabeça, na testa, na orelha, no nariz, e está sorrindo? É, porque ele está pronto para encontrar com o Deus Todo-Poderoso dele. E ele tem certeza que as dores vão acabar. Ele tem certeza que ele não chorará mais, que Deus limpará do rosto dele toda a lágrima. Por isso ele se alegra. Aleluia, amém. Esse é o nosso Deus, a grandeza do nosso Deus. Salmo de número 2, eu achei lindo. Eu nunca tinha lido esse versículo dessa maneira. Que Deus olha para esses grandes homens, essas grandes nações, que se acham todas poderosas. Aquele louco lá da Coreia do Norte, ele fala: se eu apertar a bombinha aqui, eu vou matar um monte de gente. Aí o que está lá na União Soviética fala: se eu apertar essa bombinha, eu vou matar um monte de gente. Aí o Biden lá nos Estados Unidos, ele fala: mas se eu apertar essa bombinha, eu mato um monte de gente. E Deus lá do céu, ele olha para todos eles e ele sorri. Porque ele é mais poderoso do que todos eles, juntos. Amém? Eu nunca tinha me atido a esse versículo da palavra de Deus. Deus olha para esses grandes homens e sorri. Aleluia.
Versículo de número 19, a quarta comparação que o profeta faz aqui. Versículo 19 a 21, ele escreve assim: o artífice grava a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata funde para ela. O pobre demais, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não apodrece. Ele busca um artífice sábio para gravar uma imagem que não se pode mover. Não sabeis, não ouvis, ou desde o princípio não vos foi notificado isso mesmo? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Agora nós temos aqui, irmãos, a quarta comparação. Aqui o profeta Isaías, ele faz uma comparação com os ídolos que as pessoas têm. Os ídolos que as pessoas, as nações têm. Quando nós lembramos das 10 pragas do Egito, por que Deus mandou 10 pragas? Por que Deus, ao libertar o povo de Israel, usou 10 pragas? Muitas dessas pragas faziam parte do panteão egípcio. Elas eram adoradas como deuses. E Deus ali usou as pragas para falar: elas não são nada perante o meu poder. Panteão grego, panteão romano, nada. Os deuses, a estátua de Nabucodonosor, nada. O nosso Deus é maior que todas elas. Aleluia, esse é o nosso Deus. São deuses feitos por mãos humanas. Só Ele é Deus. Os deuses dos povos não existem. Aleluia. Os protetores, as pessoas falam padroeiros, são padroeiros que não conseguem se proteger a si próprio. Que padroeiros são esses? O nosso Deus é que reina, o nosso Deus é que tem poder. Ele é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. Aquilo que os homens dizem são padroeiros não se protege a si próprio, são feitos de mãos humanas, de barro, de pedra, de madeira. É o Deus, Ele é o Deus todo-suficiente, autossuficiente, um Deus infinito, um Deus imenso, um Deus eterno, um Deus imutável, um Deus onipresente, onipotente, onisciente. Só Ele é Deus. Só Ele é Deus. Não coloque a tua fé em outras coisas, em outras pessoas, em outros ídolos. Somente o nosso Deus é merecedor de honra, glória e louvor, porque só Ele é Deus. Aleluia. A quinta comparação, nós vamos aqui terminando, a quinta comparação que o profeta faz, para mostrar para o povo de Israel, fala: Israel, levanta a cabeça, Israel. Vocês não são um povinho qualquer, vocês são um povo de Deus, um Deus que tem todo o poder. Ele usa a quinta comparação aos governantes da época. Olha o que está escrito no versículo 22 a 25. Ele está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda para neles habitar. Ele os faz voltar ao nada os príncipes, e recua a nada os juízes da terra. Mal são plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, quando ele sopra sobre eles, e seca-se, e um redemoinho os leva como palha. A quem farei semelhante para que seja semelhante? Diz o santo. Aleluia. Aonde está o soberbo dos faraós do Egito? Aonde estão os soberbos dos faraós? Onde está Senequeribe, Nabucodonosor, Ciro o Grande, Alexandre o Grande, os Césares de Roma? Onde eles estão? Eles sabem o poder, eles sobem e descem. A morte os alcança como uma flecha e acaba com a vida deles. Mas o nosso Deus, Ele reina para sempre. Ele reina eternamente, aleluia. E nunca deixará de reinar. Esse é o Deus que você serve. Ele reina. Só Ele é Deus, aleluia. Então Isaías diz: eu creio nesse Deus. Mas para você crer nesse Deus tem algumas implicações. Pode esperar um pouquinho o louvor ainda, viu, Mari? Espera mais um pouquinho. Ainda tem algumas implicações. Quando você passa a crer nesse Deus, tem algumas implicações que acontecem comigo e com você. E nós vamos ver sobre isso. No versículo 27, está escrito assim: porque dizes, ó Jacó, e tu reclamas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, a minha causa passa desapercebida ao meu Deus. Não sabes, não ouviste,
O Senhor é o eterno Deus, o Criador dos fins da terra. Ele não se cansa nem se fatiga, e não há quem se esquadrinhe o seu entendimento. Deus não é pego de surpresa lá no céu com o meu e o seu problema. Quando nós passamos por uma pandemia no mundo, não aqui no Brasil, mas no mundo, Deus não ficou surpreso com isso. Deus não foi pego no contrapé e ficou contra a parede. E agora, o que eu faço com a pandemia? Deus é o conhecedor de todas as coisas. Tudo está debaixo do poder e da mão forte do nosso Deus. Nós ficamos desesperados, nós ficamos apavorados, mas o Senhor Deus sabe de todas as coisas. Ele não se cansa, Ele não se fadiga, diz a palavra de Deus. Muitas coisas nós não conseguiremos explicar aqui, quando nós estamos ainda aqui nessa terra. Talvez nós conheceremos algumas coisas quando nós chegarmos nos céus, mas nem tudo nós conheceremos, nem tudo, irmãos, porque quem conhece tudo é o Senhor. Ele que é infinito, nós somos finitos, nós somos criaturas, criados por Deus, e muita coisa ficará desapercebida, quando você não terá explicação para muitas coisas. Quando você lê o livro de Jó, aquele homem temente a Deus, ele sofre inúmeras coisas. Vocês lembram? Jó perdeu todos os seus bens, ficou pobre do dia para a noite, perdeu todos os seus rebanhos, sua terra. Ele perdeu 10 filhos no mesmo momento. Ele teve uma briga, ele teve uma discussão com a sua mulher, porque a mulher falou para ele: olha, esse é o Deus que você serve, amaldiçoa esse Deus e morre. Você está aí um caco de pessoas, está cheio de ferida da cabeça aos pés, o que está esperando para você amaldiçoar e ter Deus e morrer? Ele passou por tudo isso. Depois disso, ele ainda, os amigos, falavam: olha Jó, você está passando por isso porque você tem algum pecado, porque você pecou alguma coisa. E Jó fala: mas o que? Eu não sei. E Jó não tinha explicações. E sabe o que Jó fez? Jó começou a perguntar para Deus: por quê? Por quê? Lê o livro de Jó, sabe quantas vezes Jó fala: por que Deus? 16 vezes. Ele questiona Deus 16 vezes. Por que Deus isso está acontecendo comigo? Por que eu perdi 10 filhos? Por que eu perdi todo o meu gado? Por que eu perdi toda a minha fortuna? Por que eu perdi toda a minha saúde? Eu não pequei contra ti. Os meus filhos faziam festa, eu já oferecia sacrifício, para se algum deles tivesse pecado, fosse perdoado o pecado. Eu sempre fui um homem temente a ti. Por quê? Por quê? Por quê? E ele fez essas perguntas. E ele fez 34 queixas a Deus. Quantas você tem feito queixas a Deus? Quantas queixas? Eu tenho feito algumas. E depois que eu li isso, eu falei: opa, pode parar. Pode parar. Jó fez 34 queixas. Sabe o que fez Deus com as queixas e os porquês de Jó? Silêncio. Deus não respondeu nada. Deus não explicou nada para Jó. Sabe o que Deus fez depois do silêncio? Fez 70 perguntas para Jó. 70 perguntas. E depois, quando Deus fez essas perguntas, Jó entendeu: Ele é Deus, eu só sou uma criatura. Eu conheço agora esse Deus que eu sirvo. Eu conheço. Jó foi restaurado. Quando você lê o capítulo 42 de Jó, você vê que Deus devolveu todas as coisas para Jó: a sua fortuna, a sua saúde, os seus bens. Que mais? Deus devolveu filhos. Ele teve novamente os filhos. Deus restaurou a vida de Jó, mas Deus não explicou para Jó o seu sofrimento. Muitas vezes nós vamos sofrer e não vamos ter explicação por parte de Deus, mas nós vamos ser restaurados como Jó foi. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Deus pode não responder aquilo que eu queria ouvir, mas Deus vai me restaurar a minha vida. Amém? Deus restaura a minha e a sua vida. Aleluia. Deus permite a você a restauração, nem sempre explicação. Versículo 29, para nós acabarmos. Versículo 29, ele fala assim: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fatigam, e os jovens tropeçam e caem. Aleluia. Talvez você esteja hoje aqui de tanque vazio. Compara com um carro. Quantas vezes nós olhamos, o nosso carro está na reserva, hein, Monique?
chegando na reserva, falou, opa, está acabando, tenho que procurar um posto. Talvez você tenha vindo na igreja aqui com a tua fé na reserva, com a tua paciência na reserva, com a tua alegria na reserva. Mas sabe por que Deus mandou você aqui hoje? Porque Ele quer restaurar a tua vida. Ele quer restaurar a tua alegria. Ele quer restaurar a tua força. Aleluia. Ele quer tirar você da reserva. Ele quer encher o teu tanque novamente. É por isso que Deus trouxe você aqui. Você pode se fortalecer no seu Deus, porque Ele é grande. Porque Ele não é como os outros deuses. Porque Ele é todo poderoso. Ele é o seu Deus, é o seu Pai. Ele está aqui hoje para te fortalecer e para te levantar. Aleluia. Esse é o nosso Deus. No verso 30 ele continua. O meu caminho, que está escrito lá, verso 30. Até os jovens se cansam e se fatigam. E os jovens tropeçam e caem. É uma realidade, irmãos. Os jovens são fortes, têm mais força que nós, né, Theo? Mas quantos jovens aí estão se matando? Quantos jovens estão cansados? Quantos jovens estão entregues à bebida? Enfim, a vícios. Quantos jovens estão enfraquecidos? Mas o Senhor pode fortalecê-los, aleluia, aleluia. Não é sábio na sua própria sabedoria, não é sábio nas suas riquezas, não é rico nas suas riquezas, mas os que esperam no Senhor, ele fala aqui. Os jovens se cansam e fatigam, os jovens tropeçam e caem. E no versículo 31 ele continua, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor, não é os que esperam na sua riqueza, não é os que esperam na força do seu braço, não é o que esperam nos seus negócios que você tem, não é na tradição da sua família, nos seus diplomas, não é nada disso. São aqueles que esperam no Senhor. Eles serão renovados, eles terão as suas forças renovadas, diz aqui o profeta Isaías. Às vezes a rotina nos cansa. Você vem na igreja todo domingo, você volta na segunda-feira, vai trabalhar, os problemas, as lutas, nós cansamos, nos esgotamos, mas Deus pode nos renovar. Deus tem poder para nos renovar, porque Isaías, ele usa o símbolo da águia. A águia, irmãos, é um animal que em todo lugar do mundo é conhecido pela sua força, pela sua sagacidade. E o profeta aqui, ele usa o termo de que nós, os crentes, aqueles que conhecem a Deus, são como águias. Eles têm as suas forças renovadas, aleluia. É resfriado mesmo, viu? Não tem jeito. O crente não pode desanimar, meu irmão. O crente não pode ser pessimista. Todos nós ficamos um pouco mais pessimistas de domingo, dia 30 para cá. Todos nós ficamos um pouco mais pessimistas. Mas a palavra de Deus está falando para mim e para você. Nós não podemos ser pessimistas porque o nosso Deus é grande. Porque o nosso Deus reina. O nosso Deus continua no trono de glória. E irá abençoar a nossa terra, abençoar a nossa vida. Seja o que nós passemos, seja o que nós estejamos passando, o Senhor, Ele pode animar a nossa vida. O crente não pode desanimar, não pode ser pessimista, nós somos como a águia. Você tem valor, você foi criado por Deus, aleluia. Eu quero só dar um testemunho rapidinho. Eu tinha 6 anos de idade, minha mãe me colocou numa escolinha, com essas mulheres que ensinam as crianças. Naquela época não tinha como nós temos hoje, as creches, as pessoas iam para a escola a partir dos 7 anos de idade. E quando foi 6 anos, a minha mãe me colocou nessa senhora, que era uma professora, que tinha ali os seus alunos e ensinava a escrever e ler. E eu fiquei lá alguns dias, mas eu nunca tinha escrito nada, nunca tinha lido nada. Com 6 anos eu não sabia ler, não sabia escrever. Aí no final da aula, essa professora chegou para minha mãe e falou: olha, dona Hilda, quero falar uma coisa para você. Esse seu filho é muito burro. Ele não tem capacidade de aprender nada. A inteligência dele é muito pequena. Ele não consegue aprender as coisas. E eu ouvi essa história. E aquilo ficou na minha mente. Poxa, eu sou burro. Eu via o meu irmão era 2 anos mais velho. O meu irmão, eu nunca vi ele abrir um livro para estudar e nunca repetiu ano nenhum. Ele não estudava em casa, o que ele via na escola era o suficiente para ele aprender. Eu levantava de madrugada, eu com meus 8, 9 anos, eu dormia com o meu avô me acordava 4 ou 5 horas da manhã para me acordar, para me estudar, porque eu tinha prova naquela manhã.
E eu tinha aquilo na minha mente, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer algo mais, porque eu sou burro. Porque aquela mulher disse que eu sou burro, que eu tenho dificuldade de aprender. E eu fiquei com isso durante muito tempo na minha vida. Até que eu conheci um Deus. E eu fui ter intimidade com esse Deus. E Ele me mostrou que eu sou aquilo e vou ser aquilo que Ele quiser que eu seja. Porque foi Ele que me criou. Foi Ele que me criou. E esse é o teu Deus. Muitos de vocês talvez tenha alguém dito na tua vida: você não consegue nada, você não consegue ser um negociante bom, você não consegue trabalhar, você não consegue guardar dinheiro, você não consegue... Irmãos, você consegue tudo o que Deus permitir que você seja. Os planos de Deus para você são bons, diz a palavra de Deus. Então não escute a voz dos outros, escute a voz de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Deus te ama, Deus te criou, Deus cuida de você até o fim. Amém? Essa é a palavra de Deus. Você tem valor em Cristo Jesus. Se nós olharmos a figura da águia, eu vou terminar aqui porque o tempo chegou às 8h30, eu falei que eu vou parar. Eu posso continuar essa pregação outro dia. Pode subir os irmãos do louvor agora. Eu continuo essa pregação outro dia, não importa. Mas eu queria apenas terminar com isso. Não sei se você já olhou para a figura de uma águia, já foi no zoológico, já viu uma águia. Você vai ver que as asas delas são desproporcionais ao tamanho do corpo. As asas são maiores do que deveriam ser para o corpo da águia. Quando ela abre as asas, ela tem uma envergadura enorme. Por quê? Será que o projetista, o criador, estava dormindo quando ele fez a águia? Quando Deus criou a águia, Ele deu uma cochilada? Não. E por que é usada a figura da águia tantas vezes na Bíblia para dizer que a águia somos nós, os crentes, os servos de Deus? Nós temos que ser como a águia. A águia, irmãos, quando ela abre as suas asas, com aquela envergadura toda, ela alcança as alturas. E ela faz voos longos e altos. E quando ela chega num lugar bem alto, sabe o que ela faz? Ela simplesmente plana. Ela não fica batendo asa. Quem já viu um bem-te-vi? Um bem-te-vi, um beija-flor, melhor dizendo. Você já viu o beija-flor? Menorzinho ainda? Beija-flor, aquele passarinho pequeno. Você já viu quantas vezes ele bate a asa? Você não consegue ver a asa dele. Quantas vezes que ele bate. Deus não nos comparou como beija-flores. Deus nos comparou como águias, para que nós possamos alçar altos voos e ser levados pelo vento do Espírito. Para que nós sejamos levados pelo vento do Espírito Santo. Não foi para que nós fizéssemos voos curtos, foi para que nós estivéssemos voando e sendo levados pelo Espírito de Deus. Nós podemos descansar, irmãos. Eu fico imaginando a águia, quando ela está lá nas alturas, e só plainando, levada pelos ventos que Deus sopra debaixo dela. Que eu e você possamos ser como essa águia. Quando estivermos assim, nós possamos descansar. A águia não está fazendo força quando ela está lá em cima, não. Como o beija-flor, que tem que estar toda hora batendo asinha. Ela está descansando. Ela sabe que o vento do Senhor a leva para o alto. Amém? Tem muita coisa para nós falarmos de águias. Tem muita coisa. Nós podemos falar de águia, como nós devemos criar os nossos filhos. Nós devemos falar de águia, como as forças delas são renovadas. Vocês conhecem a história que a águia renova as suas penas. Ela renova de tempo em tempo o bico dela. Ela renova as suas patas, né, os seus pés. Quando as asas começam a ficar enferrujadas, velhas, enferrujadas, ela vai num lugar alto e fica isolada. Ela fica sozinha lá por muito tempo. E ela arranca uma por uma. E sangra, dói. Ela passa um tempo lá desnuda até que começam a crescer novas asas, novas penas. Até que o bico ela raspa na pedra, até aquela ferrugem do bico sair. Ela bate os seus pés na rocha, para que possa sair toda aquela casca dura.
Mas depois de um tempo, que ela passa ali no deserto, que ela passa ali no penhasco, melhor dizendo, isolada, ela volta cheia de energia. Que a minha vida e a sua seja assim. Que nós possamos passar por momentos de deserto, possamos passar por momentos de penhasco, isolados, mas que nós possamos tirar as ferrugens do pecado, que muitas vezes nos assolam. Muitos de nós talvez estejamos acostumados a pecar, e nós não tiramos essa ferrugem das nossas asas. Talvez seja o momento de você ficar mais em oração, de você ler mais a palavra de Deus, de você ficar mais isolado. O Cidinho estava falando isso, eu estou me isolando um pouco, sair das redes, mas talvez seja ótimo fazer isso você também, eu também. Procure renovar as tuas forças no Senhor. O Senhor dará vigor. O Senhor dará vigor para a sua vida. Fica de pé, irmãos. Outro dia nós falaremos sobre as crianças. Como é que a águia faz para criar os seus filhotes. Ela coloca o ninho no lugar alto, onde os predadores não podem alcançá-las. E onde estão os teus filhos hoje? Está cheio de predador assim, ó, para pegar os teus filhos. O diabo está aí, louco para alcançá-los. Não são adolescentes mais jovens. A gente falava no tempo, os jovens se perdem. Não, hoje as crianças estão sendo bombardeadas nas escolas com 4 a 9 anos, ensinando que elas têm que ser homem ou mulher, coisa do tipo, colocando na mente deles, bombardeados. A águia coloca o ninho dela onde ninguém pode alcançar. Faça isso com os teus filhos. Faça isso com os teus filhos. E dê o exemplo da águia. A águia fica voando em cima do ninho quando é para ensinar para eles voar. Seja o exemplo para os seus filhotes. Seja um homem temente a Deus. Seja uma mulher temente a Deus. Seja uma pessoa que busque ao Senhor, para que os teus filhos vejam você buscando a Deus. Para que quando ela olhar para vocês, falar, eu quero ser como Ele. O exemplo vale mais do que 1000 palavras. Muitos pais só falam, mas não vivem. Muitos falam para as crianças, vocês têm que vir para a igreja, mas eles não vêm. Vocês têm que temer a Deus, mas eles não temem. Vocês não podem errar, não podem pecar, não podem mentir, eles pecam, erram. Faça como a águia. A águia, quando quer ensinar os filhotes, ela voa em cima do ninho, para que os filhotes vejam o que tem que fazer para voar. Nós somos águias, e nós teremos as nossas forças renovadas do Senhor. Você hoje vai sair daqui com uma palavra que renova a tua vida. Seja o que você e eu estejamos passando, não estamos livres de problemas, muito pelo contrário, mas nós temos um Deus que é maior do que tudo isso e que nos dará a vitória. Amém? Vamos orar. Você está disposto a orar? Você está disposto a pedir a Deus, renova as minhas forças? Deus, renova as minhas forças. Eu preciso renovar as minhas forças. Eu quero te servir com alegria. Eu quero mostrar para os meus filhos, eu quero mostrar para a minha família que eu tenho um Deus todo-poderoso, que é maior do que tudo na minha vida, que é maior do que a minha saúde, que é maior do que as minhas riquezas, maior que qualquer outra coisa. Ele é um Deus todo-poderoso. E é a Ele que eu amo, é a Ele que eu adoro, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu presto culto em primeiro lugar. E coloco toda a minha vida nas suas mãos. Senhor, eis aqui a tua igreja, eis aqui a tua palavra, foi pregada a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos porque essa palavra ela é eficaz. Não é a palavra que nós trouxemos, é a palavra que Deus nos dá, é a palavra que Deus nos envia na noite de hoje, para que nós possamos ser reanimados, para que nós possamos levantar o nosso semblante, para que nós possamos crer que o Senhor tem todo o poder sobre todas as coisas da nossa vida. Oh Senhor, nós te louvamos pela vida de cada um dos irmãos aqui, aqueles que nos ouvem. Senhor, visita o acamado, aquele que está enfermo. Oh Senhor, aquele que está passando, Senhor, os irmãos estão passando por quimioterapia. Senhor, um momento tão delicado, tão difícil das suas vidas, mas Tu és poderoso para levantar, para dar saúde, para dar graça, aleluia, para vermos os milagres do Senhor na vida deles, ó Pai. Opera maravilhas no nosso meio. Opera, Senhor, mostra a Tua grandeza, mostra a Tua glória, para que o Teu nome seja exaltado sobre todo nome, Senhor. Oh, para que o Teu nome seja conhecido, um Deus de milagres.
um Deus de impossíveis, aleluia. É esse Deus que nós queremos, é esse Deus que nós adoramos, é a esse Deus que nós clamamos nessa noite. Opera com poder nas nossas vidas. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Vamos cantar um louvor ao Senhor, amém? Vamos dizer que o nosso Deus é grande. Foi dito a palavra inteira que Ele é grande, Ele é grande. O nosso Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, Com esplendor de um rei, com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Aleluia. Ele é a própria luz, E as trevas vão fugir. e as trevas vão fugir. Tremer com sua voz. Tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, Cantarei. quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Aleluia. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Eu Deus. cantarei. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Diga sobre todo nome ao Senhor. Sobre todo nome é o seu. É digno. Tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma
uma vez, só os irmãos, só as vozes. Só as vozes. Quão grande Diga isso. é o meu Deus. Cante. Declara, aleluia. Cantarei. Quão grande é o Meu Deus, e todos hão te ver. Quão Grande é o meu Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quão grande é o teu Deus. Aleluia. Ele é maior que tudo na nossa vida. Amém? Pode acender as luzes. Nós vamos encerrar. Nós vamos dar a bênção apostólica aos irmãos. Existem pedidos de oração, nós vamos orar por eles. Lembrando que nós temos que orar pela nossa irmã Rita, que está fazendo quimioterapia. Temos que orar por outras pessoas que estão. A irmã Rita também, do irmão Eurípides, que está passando por um momento delicado, com dores na coluna. Nós temos que orar por esses irmãos, lembrar sempre. Irmã Mercedes, irmã Dora, oramos por todas essas pessoas. Mas o nosso Deus é grande, aleluia. E o nosso Deus irá alcançá-los nessa hora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai. Queremos te agradecer por aqueles que estiveram aqui, por aqueles que ouviram a tua palavra, Senhor, pelo YouTube, que estão pedindo oração pelas suas vidas, pelas suas famílias. Nós lembramos desses irmãos que precisam da cura. Senhor, envia a tua unção, envia, Senhor, a tua graça restauradora. Renova as forças desses irmãos, ó Pai. Renova como a da águia, Senhor. Faça com que eles possam alçar altos voos, ó Pai, diante da ação do Teu Espírito Santo. Abençoa cada um de nós. Abençoa a nossa semana. Nos dá uma semana abençoada. Guarda a nossa casa. Guarda a nossa família. Abençoa cada um, a Tua igreja. Senhor, abençoa a Tua igreja, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém. Não esqueça de abraçar esses irmãos que estão nos visitando, dizer que eles são bem-vindos aqui em nome de Jesus. Vão em paz, não tenham pressa de sair. Deem um abraço nos irmãos aí.